Espero que tenham passado bem desde ontem. Eu, pelo menos, passei muito bem. É bom dormir aqui em Silveiro. Esse é um bom lugar para dormir. E vamos estar agora na parte de hoje pensando um pouco os desafios da vida conjugal. Eu vou prescindir dos nossos slides para podermos ganhar um pouco mais de tempo. Essa é uma palavra que geralmente me toma aí às vezes 3, 4 horas. Vou tentar sintetizar alguma coisa que considero mais relevante ao nosso encontro desta manhã. E para isso eu pediria que você de início abra Mateus capítulo 19, os versos de 3 até 6. Mateus capítulo 19, de 3 a 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Portanto, de modo que não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Os fariseus vieram a Jesus trazendo uma questão que era uma questão bastante debatida entre eles, que dizia respeito ao divórcio. Eles tinham lá as suas divergências acerca desse ensino e inclusive 2 grandes escolas de pensamento acerca deste ensino. E isso mostra que os desafios conjugais são antigos. De fato, eles mencionam Moisés no verso 7 e mostra que já na época de Moisés, e certamente ainda antes, e com certeza até o Éden, os desafios da vida conjugal fazem parte da realidade do ser humano debaixo deste sol. E eles trazem a Jesus uma pergunta: é lícito ao esposo divorciar a sua mulher por qualquer motivo? E há registros de que haviam ali divórcios por motivos até banais. A esposa não preparava assim um almoço muito bem, então aquilo era um motivo para o marido já se desencantar da relação matrimonial. E outras questões mais triviais. Mas também há questões sérias, desafiantes. Hoje, o que geralmente separa casais, segundo as estatísticas, no Brasil é comum os desafios de natureza relacionados a dinheiro e bens. Os cônjuges podem ter expectativas muito diferentes em relação ao dinheiro, às posses, ao patrimônio e aos bens em geral. E a forma como um dos cônjuges, especialmente o esposo, pode lidar com o orçamento, com as compras, com o emprego, pode significar imenso desgaste para a relação conjugal. Ou quando não se encontra eventualmente uma estabilidade financeira no lar, diversas dificuldades e fragilidades. Outra área com grande potencial de desgaste e discussões diz respeito a dívidas, negócios mal conduzidos.
E assim muitos casamentos têm terminado com litígios dolorosíssimos, envolvendo bens e dinheiro. Outra área potencial de desgaste, de divergência conjugal, diz respeito a sexo, a vida sexual. E esse é um motivo geralmente não assumido publicamente. Ele é mais manifesto em pesquisas anônimas, em conversas reservadas, em settings profissionais. Mas as expectativas que os cônjuges, por vezes, têm com a sexualidade podem ser muito diferentes entre si. Tanto no que diz respeito à frequência, a qualidade, o modo das relações sexuais, podem estar entre os pontos de discórdia. O sexo é um apetite básico, nós temos 4 apetites: sede, fome, sono e libido, o apetite sexual. E esse apetite é, com certeza, muito fundamental à pessoa humana, mas a maneira como os cônjuges podem lidar com este assunto pode trazer imensa dificuldade. Outro motivo muito comum de desgaste matrimonial tem a ver com família. Situações familiares estão entre os motivos frequentes de desgaste entre casais. Em geral, estes desgastes familiares tendem a se dar primeiramente com a família do cônjuge. Isto é bastante comum. É comum estes desgastes com a família do cônjuge se darem no campo dos relacionamentos, geralmente com diferentes padrões familiares, por exemplo, com relação aos 2 pontos que já referi, finanças e bens, por exemplo. É muito comum, então, surgir aí aquela figura popular da sogra, não é? Não é isso? Em que se tem muitas tensões nesse campo. Também outro exemplo, a caso de um cônjuge que se casou, mas não conseguiu desvencilhar-se da dependência do pai e da mãe. E o mesmo se dá com pais e mães que não conseguem conceder ao filho ou à filha casada espaços de autonomia e de uma gestão própria. Então você tem aí um campo difícil. Um segundo nível de desgaste familiar se está na forma como se lida com os filhos. Há pais negligentes, há pais ausentes, há pais dependentes químicos, há pais, por outro lado, abusivos, violentos, que podem tornar grande problema na relação conjugal. Um quarto ponto de imenso desgaste diz respeito, eventualmente, ao que hoje se convenciona chamar de personalidade. O que estamos nos referir aí é o jeito usual, mais amplo da pessoa ser. Por exemplo, no final das contas, o humor, que é aquela questão bem básica, da modulação básica de uma pessoa. Há cônjuges que podem ser uma alteração de humor muito intensa, de repente estão eufóricos, de repente estão disfóricos, uma espécie de sobe e desce no seu humor. Tempos atrás, um cônjuge crente disse o seguinte: quase sempre o humor de minha esposa muda, por vezes no mesmo dia. Às vezes, como Jacó, eu acho que dormi com Raquel, e quando acordo vejo que dormi com Lia. Então ele estava falando das mudanças de humor da esposa, nesse caso em particular, ou existem outras dimensões. O afeto,
que é a forma como se lida com a linguagem afetiva, com os sentimentos, com a baixa consideração ao outro, os impulsos. Há pessoas que têm a sua dificuldade com aquele fruto do espírito chamado domínio próprio, o controle, o autocontrole, não é? Há pessoas com dificuldades nos impulsos, que eventualmente isso pode trazer muitos desafios à vida conjugal. Por exemplo, apetites desordenados, vícios, acesso de fúria, consumismo, quando gasta-se geralmente mais do que se pode, ou a linguagem rude, ataques verbais, gritaria e outras questões de natureza do campo da personalidade que podem ser muito desafiantes. Por exemplo, algumas pessoas muito narcísicas, apaixonadas por si mesmas e modestas, que se acham, que se pavoneiam, não é? E podem às vezes também causar desafios nesse campo. Pessoas que não sabem ser contrariadas têm imensa dificuldade com isso. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre esses aspectos, quando fala lá do cônjuge, não é? Rixoso, vai dizer lá, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Então, mostra esses aspectos. A sanidade mental, que pode ser uma dificuldade, mas não tem como desenvolver muito. E por fim, e isso é bastante significativo para nós aqui, as expressões de graça, de fé, porque a religiosidade e a fé podem distanciar os casais. Embora a experiência mostre que separações por motivos religiosos são mais comuns de acontecerem apenas em situações extremas, é também comum padrões religiosos distintos, uma fé não compartilhada por ambos os cônjuges, ser fator muito comum de algum desgaste ou às vezes até algum distanciamento dos casais. Por quê? Porque isso nos remete para a identidade de uma pessoa como um todo. Valores, escolhas, decisões, rotinas familiares, relacionamentos, linguagem, estilo de vida, projeto de educação e formação de vida, a forma como se transmite valores aos filhos. Então a fé não é alguma coisa assim que a gente possa considerar de menor importância. Ela está na base da formação do caráter da própria pessoa e dos filhos. Essa é uma razão pela qual a Escritura vai nos chamar a atenção para aquela questão do jugo desigual, linguagem que vem da agricultura, não é? Do mundo agropastoril, porque antigamente, isso em tempos remotos, na antiguidade, usava-se muitas vezes, alguns colocaram um jumento e um boi no mesmo jugo, e são dois animais de temperamentos muito diferentes, com forças diferentes, e esses dois animais em jugos distintos causavam dificuldade no manejo do trabalho agrícola. E então já na Escritura, já em Deuteronômio se diz: com boi e jumento não lavarás juntamente. E é daí que vem essa linguagem de jugo desigual para descrever seres de natureza muito diferente, o que torna a missão comum imensamente dificultosa, não é? Isto é um jugo desigual. E aí não é incomum então que casamentos em jugo desigual, religioso desigual, experimentem algumas dificuldades. Pastores estão acostumados a lidar com isso, inclusive, razão pela qual o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Bem, apenas pincelei brevemente alguns dos grandes desafios: dinheiro e bens,
área sexual, relacionamentos familiares, campos mais amplos e mais padronizados da personalidade, como humor, afetos, impulsos, senso de o autoconceito que a pessoa tem, a sanidade mental, que para alguns pode ser uma grande dificuldade, de cônjuges que adoeceram mentalmente, a religiosidade, a fé, os valores, a nossa fé no Senhor. Como lidar com todos esses desafios, que são muitos? Eu penso que aqui o texto que Jesus, a forma como o Senhor Jesus orienta nesse texto, já nos dá algumas dicas, nos dá algumas direções importantes. Primeiro é o temor de Deus. Vieram os fariseus a ele e o experimentavam. Então já não era uma pergunta tão genuína, não é? Era um teste, era uma armadilha. Experimentavam dizendo: é lícito ao marido repudiar ou divorciar a mulher por qualquer motivo? E aí o Senhor Jesus não vai tratar do divórcio de início, Ele vai tratar do casamento. E aí é importante esse conceito de Cristo sobre o casamento. E Ele vai chamar de início para o Criador. Ou seja, não há como nós termos uma compreensão adequada do casamento sem voltarmos ao Criador. O temor do Senhor, uma filosofia, um conceito, uma orientação, uma prática matrimonial orientada por um afeto dirigido a Deus. Porque, no final das contas, este é um ponto fundamental para se lidar com os grandes desafios matrimoniais. O temor de Deus. A referência de Jesus Cristo: não tendes lido que o Criador, desde o princípio. O Senhor Jesus dirá aqui, então, para nós nos lembrarmos do Criador no nosso casamento e lembrarmos a estrutura criacional, ou seja, o casamento inserido dentro do mandato chamado, tem os mandatos culturais, os mandatos familiares, não é? Da criação. A estrutura do casamento como algo criacional, universal, ou seja, algo que resulta do projeto de Deus para o ser humano. E o que eu percebo é que quando nós perdemos o temor de Deus, a nossa abordagem com o casamento se fragiliza. Então, quanto menos temente a Deus é uma sociedade, mais frágil é a sua forma de compreender o seu conceito, a sua orientação e a sua prática matrimonial. Então, a pergunta é: nós tememos a Deus e isto se repercute no nosso casamento? Em segundo lugar, observe que ao lembrar do Criador, o Senhor Jesus traz um segundo ponto, imediatamente vinculado ao primeiro, que é o livro. Ele dirá: não tendes lido que o Criador, desde o princípio. O Senhor Jesus lembra o Criador, lembra o livro. Ou seja, uma filosofia, um conceito, uma orientação à prática matrimonial orientada pelo livro, pela palavra de Deus. Esse é um mundo sem referências. Esse é um mundo sem medida. Esse é um mundo sem régua. E quando se perde o temor de Deus, e como nos dias de Josias, se esquece o livro, o casamento se fragiliza. Então, é muito importante nós prestarmos a devida consideração à palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus,
porque são eles fundamentais para nós nos conduzirmos no nosso casamento. Quanto a Bíblia salva matrimônios. Quanto uma consideração da palavra de Deus nos ajuda a enfrentar aqueles desafios que mencionei agora há pouco. Quanto eles iluminam as nossas condutas, esses ensinos, iluminam as nossas condutas, refreiam os nossos impulsos. Então, o livro. E além disso, uma dependência de Deus. Quando a Igreja de Cristo traz o casamento e o insere no contexto que ora era só familiar, não é? O casamento era algo nas instituições estritamente familiares, e a certa altura a Igreja cristã trouxe o casamento para as suas dimensões, e o pastor agora é chamado, lê-se o texto, impetra-se uma bênção, solenizam-se compromissos importantes. Isso foi muito importante para o casamento, porque quando aquele casal ajoelha-se ou pede a Deus as bênçãos, isso estabelece dependência de Deus. Nós, para lidarmos com os desafios conjugais, precisamos depender do nosso Deus. Por isso, é importante que você, esposo, ore individualmente. Mas também é importante, tanto quanto possível, se for possível, que o casal, em comum, suplique a graça de Deus para o seu casamento. Como é importante que nós renovemos constantemente as nossas súplicas diante do Senhor em favor do nosso casamento. Então, temor de Deus, uma consideração ao livro, uma dependência de Deus para que o nosso casamento se mantenha em graça. Ao que mencionei ontem na palestra, considero um ponto importante para lidar com desafios conjugais, que é um propósito do casal para além de si mesmos. Hoje no Brasil é muito comum os casais em dificuldade se proporem a uma DR. Sabe o que é uma DR? É discutir a relação. As coisas estão difíceis e eles então dizem: ok, vamos sentar aqui, um de frente para o outro, vamos discutir essa relação. Ok? Esta é uma maneira de lidar com desafios conjugais. No final das contas, o que geralmente acontece ali, quando isso não é muito bem conduzido, é tudo terminar num estapear mútuo, em acusações mútuas. Mas me parece que há uma outra maneira muito eficiente de se lidar com desafios conjugais, que é quando o casal tira o olhar de si mesmo e olha para uma direção comum. Entende isto? É quando o casal constrói algo junto. Projetos, casa, filhos, ministério, algo para fora, algo para além de si mesmos, algo em que eles estejam investidos e solenizados e consorciados, unidos, comprometidos, juntos. Dos bons momentos conjugais, eu posso dizer com liberdade, de Nadir, entre eu e Nadir, minha esposa, não é exatamente quando nós estamos sentados ali discutindo a nossa relação.
Eu diria que bons momentos conjugais estão a acontecer aqui em Portugal, quando estou por essas estradas portuguesas, passando por essas aldeias, estamos a dirigir juntos ali, estamos no mesmo carro, estamos a conversar, pensar os nossos filhos, olhando para uma direção comum. Isto é muito saudável. Estou a ajudar em nossa igreja hoje um casal. Eles têm mais de 40 anos. Ambos. Ele tem mais de 40 anos, ela um pouco menos. E eles estão vivendo um momento particularmente difícil em seu casamento. Só que o que eu observo? Eles não têm filhos. Eles não têm filhos. A história da casa deles tem muito a ver com a família dela. Em algum momento, os projetos comuns em que eles estavam envolvidos se tornaram projetos mais unilaterais, ele com um tipo de atividade, ela com outro, e os projetos comuns se desfizeram. E eles agora vivem um momento imensamente difícil. E uma das razões, me parece, é que falta ao casal propósito comum para além de si mesmos. Isso faz sentido? Faz. Filhos. O cuidado de filhos. Nós agora temos 2 netos. E eu quero dizer que essa é uma experiência que recomendo a todos. É uma experiência que me faz imensamente bem. E como avós podem ser bênçãos para as futuras gerações. Aliás, eu tenho a percepção de que são avós que transmitem o legado transgeracional, não são os pais. Porque os pais estão envolvidos em fazer a casa, em prover alimento, em cuidar do dia a dia. Como lá o pastor Jonatas e a irmã Débora, eles não têm tempo para nada. São 5, é de manhã até de noite, é uma rotina, é uma roda viva. Não é verdade? E claro, então a vida é assim. Quando eles tiverem uma folguinha, eles devem aproveitar, levantar as mãos para o céu, não é isso? Porque estão envolvidos numa rotina muito intensa. E os avós tendem porque vivem um momento diferente, a fazer essa transmissão de um legado que veio do passado para o futuro. Geralmente são os avós que cumprem esse papel muito importante na identidade histórica de um indivíduo, de uma pessoa. E fazer isso também do ponto de vista da fé, e essa é uma igreja que já tem uma transgeracionalidade, ou seja, é uma igreja... Quando que estava aquela placa lá? 1939, isso não é pouco tempo. Ou seja, transmitir aos filhos este legado, às novas gerações, os avós podem ter um papel muito fundamental nisso. Então vamos lá. Nesse momento em que os filhos já estão crescidos, já têm seus lares, o casal continua junto, agora no desafio de ajudar e não atrapalhar, porque às vezes avós podem ser pouco sábios e às vezes até bem intencionados emocionalmente falham, podem ser importantes para contribuir para os filhos criarem os seus filhos. Então, estou aqui a chamar para a necessidade de que nos desafios conjugais nós tenhamos projetos que estejam além de nós mesmos. Estes projetos tendem, quando construímos coisas em comum, tendem a solidificar, a tornar menos egocêntrica a abordagem matrimonial.
Uma quinta área diz respeito à comunicação, à intimidade e à construção de memórias. Tenho às vezes aconselhado noivos, e essa é uma parte bastante importante do aconselhamento familiar, aconselhar noivos. E eu sempre digo a eles: vão para a lua de mel, vão lá e tenham uma primeira experiência juntos, no dia a dia, em situações novas, onde um guarda a toalha, onde um pendura a toalha depois do banho, onde ele coloca a roupa, onde, enfim, como ocupam os espaços. Então, a lua de mel é a primeira experiência, que pode não ser tão fácil, de convivência. Mas é também uma experiência de construção de imagens, de memórias, as quais o casal retorna em momentos difíceis. Ou seja, suponha que eu esteja a viver agora um momento muito difícil com minha esposa, e aí eu não estou muito bem, estamos aí nos limites, mas se sou capaz de rememorar imagens, ok, eu fui lá à casa de minha sogra, me apaixonei por ela, casamos, fizemos os nossos votos, passeamos, me lembro daquela experiência, construímos aquilo, tivemos aquela conversa, tivemos aquelas experiências positivas. Essas imagens, essas memórias partilhadas, elas podem nos ajudar a consubstanciar, a fortalecer viagens partilhadas, momentos vividos, bons, difíceis, a comunicação, a intimidade. Quando nós começamos a vida conjugal, eu precisava falar algumas coisas para a Nadir, e ela olhava, ela falava, eu entendia. Hoje a gente não precisa muito não, basta olhar assim, aí a gente já se entende, não é isso? Isso é importante porque memórias são importantes, a intimidade é importante, porque os filhos se vão. E um desafio aí é que muitos casais enfrentam aquela chamada síndrome do ninho vazio, porque os filhos foram e eles não construíram relações afetivas, memórias, não construíram situações partilhadas, as quais emocionalmente alimentam o momento presente de bons influxos, de boas recordações. E nesse campo é importante saber estar com o cônjuge, mas é também importante conceder ao cônjuge a oportunidade de estar só. O ser humano precisa estar com e estar só. Todo ser humano. Ou seja, é preciso que às vezes aquele esposo fique lá no cantinho, naquela cadeira, a ler o seu livro, a mexer em alguma coisa, e a esposa também. Ou seja, é preciso fazer esse movimento de chegar e respeitar espaços individuais, porque até as crianças vivem isso. O ser humano precisa estar com e precisa estar só também. É preciso tempo de conversa, que aliás é mais frutífero, esse tempo de conversa, do que acusações, críticas, gritarias. Um bom tempo de conversa tende a resolver às vezes mais problemas, mais dificuldades, do que acusações, gritarias, críticas.
Uma sexta área importante para lidar com desafios conjugais é o aconselhamento e mediações. Especialmente em momentos mais críticos, um olhar de fora pode ajudar. Nós, seres humanos, não temos uma visão completa de nós mesmos. Nem o espelho é capaz de mostrar para a gente uma visão inteira, não é? Daí é importante, eventualmente, e aqui surge a igreja, o papel da igreja, dos irmãos mais experimentados. Porque hoje o que a gente observa, as mediações conjugais estão cada vez mais a ser exercidas por, já em casos extremos, por advogados, por juízes, já em situações terminais. Então, como é importante que a igreja ocupe esses espaços de aconselhamento, de mediações conjugais, e é como importante que nós busquemos também, no contexto da igreja, irmãos, irmãs, pessoas mais habilitadas que possam nos ajudar quando a situação chega em pontos limites. Então, temos casais, temos pessoas já experimentadas, ajuda muitíssimo. Uma última área que considero importante é quando nós vamos adquirindo autoconhecimento. Deixe-me ilustrar isso aqui, deixe-me explicar. É quando nós temos luz para vermos. Não estou falando aqui de uma espécie de gnose individual, subjetiva, mística, humanística, não. É quando nós nos percebemos. Por exemplo, um filho me dizia, ele agora é avô pela primeira vez. Ele está então, suponho, uns 50 e poucos anos, um pouco mais talvez. E ele, agora, como avô, pela primeira vez, ele está se reconhecendo nos erros de seu pai. Ele diz, apenas agora, em que sou avô, estou percebendo que meu pai tinha esse procedimento e agora eu estou me percebendo que eu também tenho. E isso foi tão importante para ele que agora ele percebe que ele precisa, nessa área, mudar. E isso então foi um autoconhecimento que promoveu o crescimento. É nesse sentido que estou a trazer esse ponto aqui. Ontem mencionei o argueiro, a gente não consegue ver padrões que se repetem em nós, sem que nós nos demos conta. E nós trazemos para a vida matrimonial padrões. Por exemplo, uma jovem casou-se e ela foi preparar um dia o lagarto, uma carne assada, uma peça de... Aqui chama-se lagarto? Chama-se? Ok? O lagarto. Foi assar o lagarto para... fazer ali um primeiro jantar para o esposo. E ela então fez o seguinte, ela partiu o lagarto ao meio, colocou um pedaço do lagarto numa panela e outro pedaço na outra panela. E preparou e ficou bom, bem temperado, gostoso. Só que aquilo chamou a atenção do esposo. O esposo perguntou, mas por que você partiu o lagarto ao meio e colocou em duas panelas? E ela disse, porque mamãe faz assim. Então ela foi procurar a mãe e disse, mãe, fulano, o marido perguntou por que meio. E a mãe... Porque sua avó faz assim, ok? E ela então foi lá e perguntou, vó, mamãe
mamãe faz o lagarto em duas partes, em duas panelas, e eu fui preparar lá para o meu esposo, fiz em duas partes, e por que fazemos assim um lagarto em duas partes? E a avó disse, olha, porque você e sua mãe fazem em duas panelas, eu não sei. O que eu sei é que as minhas panelas eram pequenas e eu precisava partir o lagarto ao meio. O que é que se ensina para nós? É que nós chegamos para o casamento trazendo padrões e repetimos. E aí quando nós somos capazes, já estou a acabar, quando nós percebemos essas coisas e revisamos adequadamente essas coisas, isso pode nos ajudar nos desafios que se apresentam no dia a dia. Sim, são muitos. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que aquilo que Deus colocou debaixo, o que Deus jungiu, essa expressão aqui na língua grega, o que Deus colocou debaixo de jugo, não separe o homem. O temor de Deus, o livro, a dependência de Deus, o propósito comum para além de si mesmos, a comunicação, a intimidade, a construção de memórias partilhadas. Em casos mais graves, o aconselhamento e mediações. E um processo crescente de autoconhecimento à luz daquilo que Deus nos concede. Podem ser recursos muito valiosos para nós nos defrontarmos com os desafios conjugais. Que Deus abençoe a todos. Muito bom.